Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a ação penal. A ação penal, ela é uma forma de defesa da sociedade, tá? E ela é o mecanismo ao qual se apura a responsabilidade de infrações penais. Porque sabemos que na sociedade existem membros que, para se beneficiar, causam prejuízo alheio. Então, a ação penal é um mecanismo pelo qual se apura essas faltas, essas infrações e se busca a justiça, tá? Temos duas modalidades de ação penal: a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, ela se divide em duas modalidades: ação penal condicionada à representação e ação penal incondicionada à representação. A ação penal condicionada à representação, ela se dá por meio do ofendido representar. Isso quer dizer o quê? A pessoa, a vítima, relatar à autoridade competente que foi vítima de um crime. Um exemplo é o crime de ameaça, se dá mediante representação. Já a ação penal incondicionada não precisa que a vítima faça a representação. O crime por si só deve ser apurado. Exemplo disso é o crime de homicídio. A lei nada diz, tá? Diz o seguinte: matar alguém, pena, e estipula como crime. Logo, ele não fala se esse tipo de ação vai ser pública condicionada ou incondicionada, ou vai ser mediante queixa. Então, no silêncio da lei, a regra é que o crime vai ser de ação pública incondicionada, tá bom? Perfeito? Vamos agora para a ação penal privada. A ação penal privada, ela pode ser exclusiva, que é quando a vítima ou seu representante legal faz a queixa, tá? Ela pode ser personalíssima, onde somente a pessoa titular do direito, no caso a vítima, a própria vítima, pode fazer a queixa, tá? Ou a ação penal privada subsidiária da pública. Essa aqui funciona da seguinte maneira: o Ministério Público, ele tem um prazo legal para propor a denúncia, isto é, na ação penal incondicionada, tá? Ou ação penal condicionada à representação, porque qualquer uma dessas duas modalidades, seja ela pública, condicionada ou incondicionada, o titular, o legitimado para propor a ação é o Ministério Público. Ele simplesmente se mantém inerte, não propõe a ação, não oferece a denúncia. Aí, neste caso, o ofendido, ele tem o prazo de 6 meses após findar o prazo do Ministério Público para oferecer a queixa-crime subsidiária da pública, ok? Eu vou ler um pedacinho do artigo 100 do Código Penal, para a gente ter um pouquinho de noção do que é que eu estou falando para vocês, tá bom? O artigo 100 diz o seguinte, caput: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Ou seja, aqui disse tudo. A regra é que a ação vai ser penal pública, salvo quando a lei disser. Ou seja, a lei vai ter que dizer se a ação vai ser penal pública condicionada, se a vítima vai ter que representar, tá certo? Um exemplo de representação também é o crime de estupro, tá? O crime de estupro, não estou falando do de vulnerável não, tá? Porque o estupro de vulnerável, ela não se dá mediante representação, ela é incondicionada. Mas o crime de estupro, ela é condicionada à representação, ou seja, a vítima deve representar para que se inicie a ação penal, tá bom? Um exemplo também de crime de ação penal privada nos crimes contra a honra. Crime de calúnia, difamação, se dá mediante queixa, ou seja, o código sempre vai dizer, tá? A ação penal, ela se inicia quando o juiz ele recebe a denúncia. Não é correto a gente dizer que a ação penal se inicia quando se faz a denúncia. Não, a ação penal se inicia apenas com o recebimento da denúncia, tá? A denúncia é o momento em que se chama o juiz, a jurisdição, tá?
para poder atuar no processo. Então, é só após o recebimento que a gente tem a instauração da ação penal, seja ela pública ou seja ela privada. Lembrando que na ação penal pública é mediante denúncia, o juiz ele recebe denúncia. Já a ação penal privada é mediante queixa, o juiz ele recebe a queixa. Ele pode receber ou não a denúncia ou a queixa, se ela preencher os requisitos, e se ela não preencher, ele deverá rejeitar. Bom, isso ficará para uma próxima aula. Aqui foi apenas um conceito breve de ação penal. Agradeço a atenção, muito obrigada. Beijos.